A indagação que quero fazer nesse vídeo é a seguinte: pode o delegado de polícia reconhecer a incidência do princípio da insignificância? A minha opinião é: o delegado não apenas pode, como deve reconhecer o princípio da insignificância. Apesar de ainda haver vozes contrárias a essa afirmação, isso me parece algo bastante lógico. E por que digo isso? Porque a Lei 12.830 de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, permite e até determina ao delegado que, no que se refere ao indiciamento, a análise técnico-jurídica do fato, mediante ato fundamentado. Assim sendo, sabendo ali o conceito analítico de crime, o qual ele seja pela vertente bipartida, fato típico e ilícito, ou pela vertente tripartida, fato típico, ilícito e culpável, o fato ele é no mínimo típico. Para que haja crime, o fato deve ser no mínimo típico e ilícito, ou seja, pela vertente bipartida. Assim sendo, sabendo que a incidência do princípio da insignificância ele exclui a tipicidade material, não haverá, portanto, crime. Essa é, inclusive, a mesma análise que faz o professor Rogério Greco. Exclui-se a tipicidade material, também não haverá fato típico, certo? Poderíamos aí falar da tipicidade conglobante de Zaffaroni, mas nem é preciso tanto. Que, se não é crime, não faria sentido algum, por exemplo, impor a prisão em flagrante a uma pessoa que subtrai um único pãozinho, avaliados ali a poucos centavos do balcão de uma padaria. Se fizéssemos isso, estaríamos banalizando o direito penal, além de esquecermos de outros princípios relevantes, tais como a intervenção mínima, subsidiariedade, proporcionalidade e mesmo a lesividade. Para fundamentar esta opinião, quero trazer aqui para vocês algumas posições doutrinárias. Segundo Kleber Masson, o princípio da insignificância afasta a tipicidade do fato. Logo, se o fato é atípico para a autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para a autoridade policial. Trazendo outra posição aqui do André Nicolitti. Verificada a improcedência das informações, artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, por força do princípio da insignificância, a autoridade policial não estará obrigada a lavrar ou baixar portaria instaurando o inquérito policial. Possui neste momento a autoridade para fazer o primeiro juízo de tipicidade. Então, aqui trazendo até, citando o ex-ministro do STF, Celso de Mello, o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direitos. Não faz o menor sentido adotarmos essa posição drástica e ultrapassada de que o delegado de polícia, apenas por uma interpretação, aqui alguns da teoria da ratio cognoscendi, o delegado está obrigado a lavrar um auto de prisão. Então imagina o delegado ali autuando em flagrante delito alguém que subtraiu uma caneta, pois há tipicidade formal, certo? Então, se há tipicidade formal, então teríamos que impor prisão a essa pessoa, submetê-la a todo esse constrangimento, para que ela, somente após uma audiência de custódia, o juiz poderia então conceder uma liberdade provisória, ou o delegado teria que arbitrar uma fiança, essa pessoa teria que arcar com esses custos, caso não tivesse condições, e normalmente as pessoas que cometem esse tipo de delitos não terão condições de arcar com uma fiança, então essa pessoa estaria presa, aguardando uma audiência de custódia apenas por uma interpretação absurda do processo penal.
Então, trazendo aqui mais uma última posição do Kleber Masson, para nós o mais correto é agir com prudência no caso concreto, acolhendo o princípio da insignificância quando a situação fática efetivamente comportar incidência. Além disso, com a entrada em vigor da nova lei de abuso de autoridade, autuar em flagrante delito uma pessoa em situação que está evidente, está claro a incidência do princípio da insignificância, como é o caso de alguém que furtou ali alguns pães de uma padaria, alguém que subtraiu uma caneta, isso poderia configurar um crime de abuso de autoridade. O artigo 30 diz: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Tá? Vejam, não há justa causa para a autuação de uma pessoa nessas condições, ou mesmo a instauração de inquérito policial nessas situações, tá? Então, para concluir, como se sabe, o inquérito policial, uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade. Ora, se o inquérito policial não é obrigatório para a instauração de uma ação penal, para o início de uma ação penal, então o membro do Ministério Público não está vinculado ao entendimento da autoridade policial. Ele pode entender de modo diverso. Isso faz parte do Estado democrático, do sistema acusatório. Então, nada impede de que, havendo ali uma apresentação de uma pessoa, hipoteticamente pela polícia militar, o delegado de polícia ele vai fazer a análise técnico-jurídica desse fato, poderá ali ouvir testemunhas, ouvir os policiais, ouvir a vítima, ouvir outras pessoas, documentar tudo isso e remeter ao membro do Ministério Público. O Ministério Público, ao receber esse procedimento, se ele entender de modo diverso, ele poderá ofertar denúncia, ele poderá ofertar uma inicial acusatória, ele poderá instaurar um PIC ou mesmo requisitar a instauração de um procedimento. Mas não faria sentido obrigar o delegado a autuar alguém em flagrante delito ou mesmo instaurar um inquérito quando está evidente ali a presença da insignificância, ou seja, ausente a tipicidade material do fato, podendo isto até mesmo configurar um abuso de autoridade, pois está dando início a uma persecução penal sem justa causa. Então, concluindo, a meu ver, o delegado não somente pode, como deve reconhecer, estando evidente o princípio da insignificância no procedimento. Óbvio, nós temos aí as balizas trazidas pelo STF para o princípio da insignificância. Então, o delegado, sendo ali, tendo formação jurídica, ele deve fazer análise se essa conduta está de acordo com as balizas ali trazidas pela jurisprudência dos tribunais superiores, certo?